Durante anos, minha família girou em torno de uma única pessoa, alguém que sempre dava um jeito de se colocar como vítima, mesmo quando era claramente o problema. Meu nome é Eduardo, tenho 29 anos, sou engenheiro civil, e essa história é sobre meu primo Renato, a pessoa mais manipuladora que já conheci, e sobre como tudo que ele fez voltou contra ele de uma forma que ninguém conseguiu impedir. Renato sempre foi tratado como especial pela família. Desde criança, qualquer erro dele era justificado, qualquer atitude absurda era minimizada, e qualquer consequência era transferida para outra pessoa. Enquanto os outros primos aprendiam a lidar com limites, ele cresceu aprendendo a explorar culpa, pena e favoritismo. Quando adultos, isso ficou muito pior. Renato tinha 34 anos, não mantinha emprego por mais de 6 meses e sempre tinha uma história elaborada sobre como o chefe era abusivo, a empresa corrupta ou os colegas invejosos. Ainda assim, meus tios sempre davam dinheiro, abrigo e apoio incondicional. O problema começou de verdade quando minha avó faleceu. Ela deixou uma casa antiga, bem localizada, para ser dividida entre os filhos. Até aí, tudo normal. O que ninguém esperava era Renato se envolver diretamente nisso, mesmo não sendo herdeiro direto. Ele começou a visitar minha tia, mãe dele, quase todos os dias, dizendo que ela merecia mais, que os irmãos estavam tentando enganá-la e que a venda da casa era uma injustiça. Aos poucos, foi plantando desconfiança em todo mundo. Em reuniões de família, ele interrompia, distorcia falas e fazia comentários venenosos, sempre com um tom calmo, quase racional, o que fazia parecer que ele era o único sensato da sala. Enquanto isso, espalhava versões diferentes da história para cada parente, colocando uns contra os outros. Em poucos meses, a família estava rachada. Meu pai e meus tios mal se falavam, tudo por causa de supostas informações que só Renato dizia ter. O auge foi quando ele convenceu a mãe a deixá-lo cuidar da parte burocrática, alegando que entendia de contratos e que queria ajudar. Na prática, ele passou a ter acesso a documentos, senhas e contatos do advogado da família. Foi aí que começou o que realmente nos deu ódio. Renato falsificou assinaturas em uma procuração, tentou se colocar como representante legal da mãe e entrou com um pedido para atrasar a partilha, exigindo uma reavaliação absurda do imóvel. Isso fez o processo se arrastar por quase um ano. Nesse tempo, ele passou a morar na casa da minha tia sem pagar nada, usava o carro dela, o cartão de crédito e ainda se gabava, em conversas privadas, de que estava jogando o jogo melhor que todo mundo. Eu descobri isso porque um amigo meu, advogado, coincidiu de ouvir o nome dele em uma conversa profissional e me alertou que havia algo muito errado nos documentos. Começamos a juntar provas silenciosamente. E-mails, mensagens de áudio, cópias de contratos, registros bancários. Renato, confiante demais, não escondia quase nada. Ele acreditava que ninguém teria coragem de confrontá-lo. O estupim veio quando minha tia percebeu que o nome dela estava ligado a uma dívida que ela nunca fez. Renato tinha usado a procuração falsa para tentar pegar um empréstimo usando a casa como garantia. A família finalmente acordou. Contratamos outro advogado, entregamos todo o material e entramos com uma ação urgente. O resultado foi devastador para ele. A falsificação foi comprovada, a tentativa de fraude também. Renato perdeu qualquer direito de permanecer na casa, foi expulso judicialmente e ainda passou a responder criminalmente por falsidade ideológica e tentativa de estelionato. A mãe dele, destruída emocionalmente, rompeu contato. Os mesmos tios que antes o defendiam passaram a ignorá-lo completamente. O final foi ainda mais irônico. Sem dinheiro, sem apoio e com um nome sujo, Renato tentou se fazer de vítima nas redes sociais, mas alguém vazou partes do processo, e a narrativa dele caiu por terra. Hoje, ele responde ao processo em liberdade, mora de favor com conhecidos e não é convidado para nenhum evento familiar. A casa foi vendida, a partilha finalmente concluída, e a família, aos poucos, começou a se reconstruir sem a influência dele. Aprendi que pessoas manipuladoras sobrevivem do silêncio dos outros, e que quando a verdade aparece, elas caem não porque alguém quis vingança, mas porque não sobra mais ninguém para sustentar a mentira.